Boa tarde, pessoal, que agora é 5h10 da tarde aqui em Guajará-Mirim. Boa noite, dependendo do horário que você está vendo o vídeo, né? Ou bom dia, né? Boa tarde, boa noite ou bom dia para você. Quero mandar um abraço para todos os meus inscritos que têm acompanhado aí, mesmo que alguns talvez nem estejam gostando tanto desses tipo vídeos de desabafo, né? Contando coisas que ocorreram com a minha pessoa, que tal não é da conta, assim, digamos, de ninguém, né? Mas eu é uma coisa que eu tenho comigo de querer trazer à tona, né, gente, os acontecimentos e aproveitar para dar algumas informações que eu acredito sejam úteis. No meio de algumas informações ruins, tem muitas informações boas concernente à minha enfermidade, depressão, transtorno bipolar e outras informações que não tem nada a ver com a minha doença, mas que é do meu conhecimento, né? As causas que pode levar a pessoa à depressão, que é uma separação, né? Essa é a maior causa que pode dar depressão em pessoas, são separações de casais. Sempre um casal sai, ama, né? Ainda gosta, e esse tem a tendência de deprimir e supostamente até cometer o suicídio depois, se não houver um acompanhamento. Mas tem muitas outras coisas que podem levar uma pessoa a entrar em depressão: dívidas, abusos sexuais. Tem muitas mulheres que foi abusada quando criança, né? Por pai ou por vizinho ou por pessoas qualquer, né? Que tinha acesso, teve acesso a essa pessoa. Jovens também, meninos que foram abusados sexualmente. Morte de ente querido também, uma perda, né, de ente querido, uma morte que choca, né, uma família. Pode fazer pessoas ficar também deprimidas, entrar em depressão, né? A perda de uma mãe, né? A perda de um pai, de um irmão, de um filho. É um momento muito difícil, né? Dificilmente algumas pessoas, ou uma pelo menos, não vai deprimir, vai passar um tempo necessário de tratamento, né? Até se recuperar, mesmo que a pessoa não adoeça. A morte de um ente querido, ela deixa muita tristeza, né? Mas essa tristeza ela pode aumentar se ela virar uma depressão, né? Mas tudo tem tratamento, gente. Tudo não tem cura. A depressão tem cura, né? Se ela for diagnosticada cedo, ela for tratada cedo, tem mais uma causa. Não é todo mundo que contribui para querer se tratar, né? Tem esse porém também. Não é todo mundo que é que nem eu, né? Que quase até se deixou internar voluntariamente. Só não me internei porque eu vi que a ala psiquiátrica ali do hospital de base era completamente ali dominado por internos, né? A maioria dependente de químicos, muita gritaria. E baseado em histórico de pessoas daqui de Guajará que já foram internados em 2016, 2017, 2018, quando a ala psiquiátrica ali, tem alguns vídeos que eu vou. O objetivo desse vídeo hoje, na verdade, eu vou contar um pouco da história do hospital de base, que é um hospital que, assim, eu fiquei até espantado, que eu fui ver no Google, né? Qual é a capacidade do hospital de base de Porto Velho, em Rondônia? Eu fiquei até admirado com a capacidade. Lembrando que hoje é 12 de abril de 2020, domingo.
É, agora é 5h15 da tarde, desse dia 12 de abril de 2020, domingo. Então, gente, não é todo mundo que aceita se tratar, né? Não é todo deprimido que está doente e ele aceita o tratamento. Muitos preferem ficar doentes, né? Ficar dentro de um quarto, ficar usando, ou parte para droga, ou fica fumando cigarro demais, que nem eu conheço um colega aqui, um rapaz bem mais jovem que nós se conhecemos lá no sítio ainda, o pai dele morava lá junto, na mesma linha, né, rural que nós morávamos. Conheci ele desde pequeno, e quando o rapaz ele pegou depressão, eu tentei, né. Tem uns aqui que eu tentei ajudar e aceitaram, né. Até hoje tomando antidepressivo. Já esse outro nunca aceitou, está doente até hoje. Então é assim, não é todo mundo que quer o tratamento, né? Então ninguém pode forçar, a gente faz a parte da gente, né? De querer ajudar. Eu informo vocês, eu, eu falo esses dois lados da moeda aí, né? O lado ruim, o lado bom, o que pode, o que não pode, mas não posso forçar ninguém a nada. Mas recomendo que, se você quiser ter uma vida melhor, que nem eu enquanto não fiz tratamento, até 2001, eu não tinha habilitação, eu não queria namorar, não queria mulher. Assim, eu não sou gay não, gente. É que eu não queria nada, você não sente prazer por nada. Então, eu vivia na igreja, né? Eu virei músico, tecladista, tocava na igreja, mas era o máximo que eu conseguia fazer, eu avançar, né? A música eu aprendi sozinho, foi Deus que me ensinou a tocar. O meu filho também está aprendendo. Uma hora eu vou fazer um vídeo aí, eu tocando e cantando para vocês, teclado, tá bom? Acho que dessa vez vocês vão gostar. Depois eu vou postar junto meu filho tocando, que já está aprendendo, tem uma banda do Exército de música aqui em Guajará-Mirim, né? Que o meu filho fez parte e ele escolheu o mesmo instrumento que eu, né? Escolheu o teclado. Mas tem flauta, tem saxofone, tem violino, tem vários instrumentos. São quase 200 alunos aqui, na escola José Martins do Nascimento, que é um homem aqui que ele gostava muito da música e gostava de ensinar pessoas, né? O Martinzão, que eles chamam. Então ele faleceu de câncer, e essa escola é o filho dele que coordena junto com o Exército. Aí a Igreja Católica, né? A catedral aqui, as aulas são feitas lá, e o meu filho faz parte, né? O Exército, os professores são homens do Exército aqui, do 6º BIS de Guajará-Mirim. Então eu vim casar, vim arrumar uma namorada, a minha esposa, depois que comecei o tratamento. Eu consegui tirar a habilitação 4 anos depois do tratamento. Eu vim conseguir entender, fazer alguma coisa, filmar, falar, depois do tratamento. Então, eu era uma pessoa isolada, eu era uma pessoa calada, eu era uma pessoa triste, entendeu? Então, o tratamento, eu não conseguia arrumar emprego, uma profissão. Eu era aposentado, tiraram a aposentadoria aí, mas eu estou recorrendo. E Deus sabe que tiraram injustamente a minha aposentadoria, que eu não consigo trabalhar. Eu não consigo manter o ritmo de trabalho, né? Que nem uma pessoa sadia. Posso até começar, mas não, que adianta, não vou aguentar. Horário também, às vezes eu durmo demais. Quem é empregado tem que ter horário, tem que aguentar a pressão psicológica, e isso aí não é para mim. Então, não é todo mundo que aceita ser tratado. O que acontece? A maioria das pessoas que são internadas em ala psiquiátrica é justamente esses que não aceitam o tratamento convencional, né? Tomar remédio para dormir, tomar remédio para combater a depressão e os sintomas. A maioria parte para o lado da droga, da bebida alcoólica, se tornando pior do que uma pessoa que toma antidepressivo. Então eu aconselho que porque a pessoa comete suicídio, ou ela vai para a droga ou para o álcool,
ou ela comete suicídio. A tendência de quem está doente com depressão ou esquizofrenia, bipolaridade, a incidência de suicídio entre aqueles que não fazem o tratamento é 60% maior do que os que fazem o tratamento. Então, essa ideia de não querer tomar remédio é absurda. É a pior ideia possível para uma pessoa que está deprimida. Gente, agora eu vou falar. Eu comentei muito nos meus vídeos sobre o hospital de base, né? Falei um pouco sobre o hospital João Paulo II. É o seguinte, os dois ficam em Porto Velho, é do SUS, né? Do governo. O hospital de base, ele foi construído. O nome do hospital de base, na verdade, é Ari Pinheiro. Hospital de base Ari Pinheiro. Inaugurado pelo governador Jorge Teixeira, ainda era militar, na era militar, né? Em 11 de janeiro de 1983, ou seja, o hospital de base, que ele não é só ala psiquiátrica, eu vou mostrar aqui para vocês, ele tem 37 anos, né? Vai fazer 37 anos, deixa eu ver aqui, 11 de janeiro, já fez 37 anos, o hospital de base, né? O hospital de base, ele realizou mais de 20 mil internações em 2017. Vocês veem. É quase 12 mil cirurgias. É referência em atendimento na região norte. Eu não sabia que o hospital de base de Porto Velho ele era tão grande e ele tinha tantas especializações, né? Cirurgias, tem até cirurgias de transplante, né? Transplante de rins, transplante de córnea e outros transplantes que eu não lembro aqui, em Porto Velho, no hospital de base, que é onde fica anexo a ala psiquiátrica, fica anexo, né? Mas o hospital de base, ele atende quase todos os tipos de doença. É uma referência. O que quer dizer referência na região norte? Ele se destaca, o hospital de base de Porto Velho, na região norte. E atende pacientes do Mato Grosso, para vocês verem como é a referência tão grande. Amazonas, Acre, estado do Amazonas, estado do Acre e aqui da nossa fronteira Bolívia. Assim como nós vamos de Guajará-Mirim para lá, para Porto Velho, muitos que vêm da Bolívia para o hospital daqui, de Guajará-Mirim, regional, são transferidos para onde? Para o hospital João Paulo II. Só que tem uma ordem, gente. Dificilmente alguém vai direto para o hospital de base, onde é melhor, né? onde tem mais leitos, onde tem 10 salas de cirurgia, onde é feito 300 cirurgias só de osso por mês, no hospital de base. Dificilmente alguém que está com traumatismo craniano, que vai daqui de Guajará-Mirim, que aqui não tem nada, aqui não tem cirurgia, aqui não tem ortopedista, aqui só tem atendimento besteira entre aspas, né? Atendimento assim leves, né? Enfermidade, uma dor de cabeça, uma dor no rim, um problema ali, um problema ocular físico. Mas se a pessoa tiver um acidente, quebrar uma perna, quebrar um braço ou até um dedo, qualquer coisa assim, um AVC, um ataque cardíaco grave, é tudo transferido para Porto Velho. Quase tudo daqui de Guajará-Mirim, como algumas outras cidades, a maioria de Rondônia. Por isso que incha lá em Porto Velho, gente. Já foi notícia até no Jornal Nacional, João Paulo II, que é o pronto-socorro, né? De Rondônia. É para onde vai todo mundo. E o João Paulo II é bem menor que o hospital de base, mas todos de Porto Velho, ou do interior, ou da Bolívia, ou do Mato Grosso, ou do Acre, ou do Amazonas, que dão entrada, que vão para Porto Velho, dificilmente vai para o hospital de base, vai primeiro para o João Paulo II, que é o pronto-socorro, né? João Paulo II.
e dali eles fazem avaliação, alguns ficam internados lá. Mas a internação no João Paulo II, ela é muito mais precária do que no hospital de base. Então, quase ninguém quer ficar no João Paulo II. A maioria, quem não tem condições, gente, é só um coitado mesmo que não tem ninguém por ele, que vai do interior, que vai da Bolívia, que vai do Acre, que vai de qualquer lugar de Rondônia. Sim, gente, aí eu dei um branco aqui, mas eu recordei. É 5h36 da tarde, desse dia 12 de abril de 2020, domingo. Continuando, quando eu vi aquilo, que eu falei para minha esposa, falei para os caras que me levaram ali que eu não ia ficar naquele lugar. Quando eu vim embora, eu vinha falando que aqui na minha casa, eu falei com minha esposa, quando eu cheguei ali, sem eu ter acesso às informações, eu não sabia que tinha tantas informações no YouTube acerca do hospital de base da ala psiquiátrica. Eu falei para ela, olha, a maioria ali, uns 80% daqueles internos ali são dependentes químicos. Então, eu falei antes de eu ver a reportagem da televisão que eu vou mostrar para vocês, né? E eu fui falando várias coisas que eu avaliei em pouco tempo, em questão de 15 minutos que eu fiquei ali. Gente, aí minha esposa, por curiosidade, foi ver se tinha vê se tem alguma reportagem sobre o hospital de base, a ala psiquiátrica aí. Gente, por incrível que pareça, vocês vão ver reportagem aí que bate certinho o que eu falei, e é justamente a quantidade de internos ali é dividida mais ou menos em 80% dependentes químicos, que são os mais perigosos, que quando dá a abstinência da droga, eles ficam perigosos. Aí aconteceu até um assassinato aí alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, que eu vou mostrar para vocês também. E outras coisas, gente, ali, degradação ali de sujeira, os internos ali praticamente jogados no chão, sem colchão, sem o mínimo, né, de dignidade ali, em situação degradante. Então, o que vocês vão ver agora, de agora em diante, são vídeos mostrando como era a ala psiquiátrica do hospital de base, ou continua sendo, porque eles, depois da reforma, no governo Confúcio Moura, o maçom Confúcio Moura, o médico-chefe lá é o meu médico particular de Porto Velho, psiquiatra Ivo Lauro. Então, tem outros médicos que ele ajudam, psicólogo e outros médicos ali que ajudam ele, mas o chefe é o doutor e o psiquiatra Ivo Lauro, que é meu médico atualmente, particular. Mas aí vocês vão ver, eu não falei tanto sobre essa ala, falei tanto sobre o hospital de base, sobre a ala do hospital de base, mas eu expliquei para vocês, o hospital de base, ele não é só isso não, ele é uma referência no estado de Rondônia, em cirurgias, em reconstrução de osso, em reconstrução de facial, de pessoas que batem o rosto, em transplante de córnea, de rins, de outras coisas. Mais ou menos 25 cirurgias por dia, coisa que não acontece em Guajará-Mirim. Talvez não aconteceu 2 cirurgias no ano aqui, quanto mais 25 por ano, lá é por dia no hospital de base. Então, vamos começar a ver o show de horrores com os vídeos que eu tirei de canais do YouTube, reportagem feita em Porto Velho sobre a situação degradante da ala psiquiátrica do hospital de base, desde mais ou menos de 2012 até 2018. Vamos começar a ver o show de horror. Gente, eu quero avisar que esses vídeos que eu vou colocar aí sobre a ala psiquiátrica ali em Porto Velho, são reportagens de várias televisões ali, algumas televisões da capital, de Porto Velho, ligada ali à Rede Record, Rede TV e Rede Amazônica de televisão. E eu vou deixar o link de cada vídeo cada vídeo desse que eu vou
postar aí no meu canal. Cada vídeo desse que vocês vão ver, eu vou deixar um link embaixo de cada um, se vocês quiserem abrir o link no YouTube, ok? Falou, um abraço. Superlotação, falta de medicamentos e uma estrutura precária para trabalhar. Essas foram algumas das irregularidades denunciadas por funcionários da ala psiquiátrica do HB, um dos maiores hospitais da região norte. A psiquiatria nunca foi vista com respeito. É muito difícil tu passar noites e noites vendo aquele povo gritando, pedindo por socorro, e você não ter medicação. Nós ficamos 6 meses praticamente sem Aldol, uma medicação essencial para conter a agitação do paciente. São pacientes extremamente fortes, são pacientes jovens, com menos de 25 anos. E a situação degradante do atendimento prestado aos doentes mentais não mudou, mesmo depois das denúncias feitas aqui na TV Candelária. Essas fotos feitas neste fim de semana revelam que tudo continua igual. De acordo com os servidores, nos finais de semana não existe nenhum funcionário da limpeza. E o resultado é este. A sujeira impressiona nos banheiros utilizados pelos pacientes. Na tarde desta segunda-feira, nossa equipe foi recebida pelo diretor-geral do Hospital de Base, Nilson Paniagua, que negou algumas das irregularidades denunciadas na reportagem. E com relação à superlotação, este é um hospital que vai acolher sempre todo e qualquer paciente com doença mental. Estamos passando momentaneamente por uma superlotação, porque na realidade ninguém vai deixar de acolher esses pacientes. Nós vamos ter que acolher tendo ou não condições, né? Porque não há outro lugar no estado para esses pacientes. Na realidade, na denúncia, estão dizendo que falta 6 meses de medicação. Isso na realidade é uma inverdade, né? O hospital não fica sem remédio durante 6 meses. Paciente nenhum fica sem remédio durante 6 meses. Pode ter faltado momentaneamente, mas que foram prontamente corrigidos. E no momento, confirmei com o nosso gerente de farmácia e não há falta de remédio. Agora a gente viu em algumas imagens que tinha pacientes deitados na cama sem lençol. Os lençóis estariam sendo usados para fazer essas tiras de contenção. É outra característica do nosso paciente psiquiátrico. Ele prefere se deitar no chão, com colchão. Ele não faz uso do lençol. É um paciente, como ele está fora da realidade, ele começa a rasgar os lençóis. O diretor questionou a forma como as denúncias chegaram até a TV Candelária. O que a gente acha estranho é que essa direção aqui, o secretário Pimentel, esta direção, este governo, está sempre de portas abertas para atender os funcionários, para atender os familiares desses pacientes. E por algum motivo escolheram se mascarar, não mostrar a face, né? Isso não existe mais nesse hospital. As portas estão abertas para vir conversar, para dar sugestões, porque essa é a nossa função, ajudar os nossos pacientes. Ao ser questionado se o tipo de tratamento que é oferecido aos doentes mentais atende à legislação brasileira, Nilson reconheceu que existem falhas. O atendimento está aqui conforme a gente pode atender esses pacientes. Tá certo? Nós não vamos negar atendimento para ninguém aqui. Se no momento há uma superlotação, esse momento é passageiro, é transitório, nós mandamos equipe para ajudar esses funcionários nossos, mas jamais vamos deixar de atender esses pacientes, porque é o único lugar que eles têm. Tá? Muitas das vezes, a sociedade vira as costas. Muitas das vezes, as famílias não querem esses pacientes. O que é mais fácil? Deixar no hospital. Jamais vamos deixar de fazer isso, vamos sempre acolher esses pacientes. Mas todo mundo tem responsabilidade. A sociedade, as famílias, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Com a autorização do diretor-geral aqui do Hospital de Base, nós vamos ter acesso à ala de psiquiatria e vamos ver de perto os problemas denunciados.
Nossa visita foi acompanhada de perto por uma equipe do Departamento de Comunicação do Governo e da Assessoria de Imprensa do Hospital de Base. Na área psiquiátrica, fomos recebidos pela coordenadora técnica, Simone Machado. Temos as nossas fragilidades, né? E trabalhar com o paciente mental é bem mais complicado. Tem toda a complexidade da patologia. O local está bem diferente das imagens mostradas na reportagem. Todas as camas das enfermarias possuem lençóis. Os banheiros tinham acabado de serem limpos e a sala de medicamentos estava abastecida. Apesar do local estar limpo, faltam profissionais para atender os pacientes. A enfermagem é plantão, escala de plantão. Os médicos, nós temos 3 psiquiatras visitadores, né, que passa todo dia pela manhã, e nós temos uma clínica geral, né, e que ela fica sobre aviso também com alguma intercorrência que precisar aqui na ala psiquiátrica, a gente liga e ela vem. E também tem os médicos, né, do HB, se precisar de um cardiologista, né, com emergência, aí a gente solicita e eles vêm. Nossos funcionários, no momento, eles estão com uma diferença que vai ser sanada, porque o nosso concurso de estatutários já estão sendo convocados para assumir dentro da psiquiatria. Meses depois da última promessa, nada mudou na ala psiquiátrica do Hospital de Base de Porto Velho. As denúncias que nos chegaram envolvem até ataque sexual e mulher que quebrou o pé sem ter nenhum atendimento especializado. Veja até. Quem olha por fora o prédio do Hospital de Base não imagina o terror que pacientes e funcionários vivem. A psiquiatria nunca foi vista com respeito. Nem bicho não é tratado desse jeito, os cachorros são tratados melhor. Essas imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostram a falta de estrutura da ala psiquiátrica do Hospital de Base. O lugar, que tem capacidade para 35 doentes, hoje atende mais de 50. E o resultado da superlotação é esse. Sem espaço, pacientes dormem em colchonetes nos corredores do hospital. E é muito difícil tu passar noites e noites dentro daquele povo gritando, pedindo por socorro. E você não ter medicação. Nós ficamos 6 meses praticamente sem Aldol, uma medicação essencial para conter a agitação do paciente. São pacientes extremamente fortes, são pacientes jovens, com menos de 25 anos. Sem medicação, pacientes são amarrados na cama com pedaços de lençol. Na hora de fazer uma contenção física, você não acha contenção. Você é obrigado a sair rasgando lençol, rasgando qualquer pano que tu acha. É uma calamidade. A situação dos banheiros também é crítica. O local utilizado para dar banho em pacientes está assim. Quando está funcionando o chuveiro, o ralo está entupido. Aí, quando o chuveiro está estragado, eu ia correndo água direto, alaga as enfermarias e é um sofrimento. Este vídeo confirma a denúncia e mostra o acúmulo de água na sala de repouso. Nós vamos entrevistar agora um parente de uma paciente que está internada na ala de psiquiatria do Hospital de Base em Porto Velho. Ela que prefere não ter o rosto identificado por medo de represária. Nós vamos chamá-la por um nome fictício de Júlia. E a Júlia conhece de perto a realidade vivida pelos pacientes da ala psiquiátrica do HB. Júlia, como hoje funciona a ala psiquiatra? Você que conhece tão de perto, já que tem um parente lá dentro. Isso aqui não é lugar de gente, não. Isso aqui é lugar do bicho. Nem bicho não é tratado desse jeito, os cachorros são tratados melhor. Não dá, sinceramente.
Aquilo ali não é lugar de paciente mental, não. Outra denúncia grave e relatada pela Júlia, nossa equipe de reportagem, foi de uma paciente que foi abusada sexualmente lá dentro da ala psiquiátrica. Como é que foi, Júlia? Você chegou a presenciar esse abuso cometido contra esta paciente? Então, eu tava chegando para visita e eu escutei os enfermeiros tudo falando baixinho lá, e os pacientes também falaram que um paciente tinha pulado o muro. Eu não sei não, olha, eu saí de lá assim, preocupada com a minha filha. Eu nem durmo de noite preocupada, porque se aconteceu isso com essa moça, pode acontecer com a minha filha também. Eu nem durmo, nem me alimento direito, preocupada com... Me corta o coração de ver a situação daqueles pacientes, né? Além das denúncias da mãe de uma interna, esta servidora relata que mesmo dentro de um dos maiores hospitais da região norte, pacientes psiquiátricos com qualquer outra enfermidade agonizam, sem qualquer tipo de assistência. Não tem lençol suficiente, não tem roupa suficiente. De noite, os pacientes ficam pedindo lençol para se cobrir. Nós não temos como dar esse lençol. Eles se revoltam. Paciente idoso se embrulhando na camisa para poder dormir de noite com frio. E agora trouxeram os colchões sem napa. Aí eles urinam naquele colchão. Tá um odor terrível. É um colchão comum, tem que ser impermeável. Aí eles estão urinando naquele colchão, tem que ser impermeável para a gente poder lavar quando é necessário, passar um álcool. E aquele colchão não é adequado para o hospital. Então fica difícil trabalhar numa situação dessa. Eu confesso para você que eu não acredito, olha, os meus companheiros todos, eles saem de casa com boa vontade para trabalhar, mas quando eles chegam a viver aquela situação, é lamentável a gente ver a situação da psiquiatria. É uma verdadeira tristeza. Este idoso foi diagnosticado com um grave problema na visão, com indicação de cirurgia. Passados mais de 2 anos, o paciente nunca foi operado, sequer colocado na fila de espera. Esta outra paciente caiu e quebrou o pé ao tentar fugir do hospital. Note que o pé esquerdo dela está inchado. Segundo a servidora, o fato aconteceu há vários meses e a jovem sente dores constantes. A perna dela realmente está quebrada. Ela foi pular o muro e teve realmente essa fratura. Ali dentro do hospital, ela está sarando assim na sorte. E não anda direito, arrastando aquela perna o tempo todo. E não é só ela não, tem outros pacientes lá que também sofreram trauma e ficaram com sequelas no braço. Os nossos pacientes lá, eles não são olhados com respeito. São assim, dessa maneira. Se machuca, se quebra, fica difícil até para o ortopedista ir lá avaliar. Eles não gostam de ir lá. Ortopedista, fisioterapeuta, o único serviço que a gente ainda conta é com nutricionista. Em outubro do ano passado, o secretário estadual de saúde, Williams Pimentel, anunciou o início da construção do novo hospital psiquiátrico, uma obra que custará 5 milhões de reais. Passados quase 6 meses, o local está assim. Apenas o alicerce foi erguido até hoje. Olha, eu não vejo movimento nenhum lá, não tem nenhum trabalhador trabalhando. Tá uma umidade terrível, cheio de mosquito. Os nossos pacientes ficaram sem a área de lazer, complicou mais na situação. Nós estamos desacreditados naquele projeto. Eu acho que esse negócio aí não vai ser não. O paciente mental, ele não vota. Se ele não vota, por que ele tem que ser reconhecido? Quem é que vai dar importância para ele? Ninguém vai lá olhar ele não. Então, ninguém liga para ele.
denúncias gravíssimas. E procurada pela nossa reportagem, a assessoria de imprensa da CESAL informou que a Secretaria de Estado da Saúde vai se pronunciar sobre essas denúncias apresentadas nesta matéria na próxima segunda-feira. São denúncias graves, repito, e que precisam urgentemente de uma explicação das autoridades da área de saúde. Desde o secretário Williams Pimentel, que, como foi mostrado aqui, quando nós recebemos denúncias no final do ano passado a respeito da situação dessa ala psiquiátrica do HB, ele disse que estava sendo construído um novo setor para abrigar esta ala e, conforme nós vimos aí nas imagens, a obra está paralisada. Não subiu nada, apenas o alicerce está pronto. E o servidor, porque essas denúncias são de parentes de pacientes e de servidores que atuam lá dentro desta unidade do hospital de base. Então, as imagens são fortes, estão mostrando uma realidade triste que precisa ser mudada. Eu que atuo aqui no estado de Rondônia há mais de 30 anos na área da imprensa, desde a inauguração do Hospital de Base de Porto Velho, todas as vezes que fui ali como repórter ou como um cidadão para visitar algum conhecido meu que ali estava, a situação lá sempre foi deprimente. Esse é um problema histórico e que precisa, mais do que nunca agora, ser modificado. Nós somos constantemente procurados aqui por parentes de pacientes que estão ali internados e todas as vezes reclamando da situação a que são submetidos os seus parentes ali naquela unidade. Vamos aguardar quais as novidades que o secretário tem para explicar a respeito dessas denúncias, principalmente a direção do hospital, e se essa nova ala psiquiátrica em construção, esse novo hospital, vai ser realmente concluído, porque os próprios funcionários dizem que não acreditam que esse projeto vá à frente. E precisa ir, porque eu tenho certeza absoluta que segunda-feira nós estaremos aqui com algum emissário do Ministério Público pedindo cópia desta matéria para investigar realmente a veracidade dessas denúncias e se realmente, quanto à veracidade, nós não temos dúvidas, porque ouvimos pessoas que estão lotadas lá dentro, ouvimos os parentes e mostramos as imagens, né? Não mentem. Uma paciente com problema no pé, inchado, precisando urgentemente de um tratamento ortopédico que lhe foi negado até hoje. Um senhor que foi internado lá com problema na visão, há mais de 2 anos aguardando a solução desse problema. Porque as pessoas que vão para lá vão por algum problema mental. São pacientes psiquiátricos, alguns até com problemas de envolvimento com drogas. Mas essas pessoas estão ali, não é porque elas não votam que não precisam de um tratamento digno e adequado. Que, afinal de contas, são seres humanos. Seus parentes votam e, mesmo que não votassem, eu acho que, em respeito à dignidade humana, nós temos que tratar esse tipo de clientela com a maior dignidade possível. Então, vamos aguardar. Sérgio, e os pacientes podem não votar, mas a família vota e todos nós de Rondônia também votamos. Por isso, a pergunta que ficou no ar na matéria, quem vai ficar de olho neles? Nós. Nós vamos estar de olho neles, vocês que estão em casa vão estar de olho neles, porque a gente vai mostrar, a gente quer solução, quer que tudo isso seja resolvido. Nós vamos estar de olho neles, né, Sérgio? Já que o poder público, pelo jeito, está deixando aí todos abandonados, nós vamos estar de olho e eu voto, o Sérgio vota, a população inteira de Rondônia que nos assiste nesse momento vota. E é por isso que a gente quer solução. Nós vamos cobrar. A gente foi e elegeu, a gente quer agora o nosso retorno. A gente paga por isso e eles têm que ser muito bem atendidos. Após fugir da ala psiquiátrica do Hospital de Base Ari Pinheiro, Alexandro Batista Costa, 31 anos, protagonizou um enredo digno de filme de ação e movimentou dezenas de policiais para efetuar sua captura.
Tarde movimentadíssima no setor policial da capital. Um homem armado roubou um veículo em frente ao hospital de base, por volta das 3 da tarde. Minutos depois, ele transitando pela Jorge Teixeira em alta velocidade, bateu contra uma mureta de proteção. Um motociclista que vinha logo atrás parou para prestar socorro. O motociclista foi rendido e a moto roubada. O homem, então, fugiu sentido aeroporto. Chegando lá, não satisfeito e com a arma em punho, anunciou o roubo, roubando mais um carro. Dessa vez, um veículo oficial. Como a vítima nos conta agora. Eu estava transitando ali, de frente do aeroporto, quando o mesmo apareceu e me abordou e roubou o veículo. O que ele falou para você? Como ele te abordou? Ele chegou e falou assim, desce, desce, desce. Aí eu fiquei esperando os policiais, uns vigilantes estavam ao lado, surpreender alguma coisa, mas não, ele foi acionando a arma, quando acionou a arma, eu acabei saindo dentro do carro. E ele nesse momento já saiu em alta velocidade? Já saiu em alta velocidade. Assim que roubou o carro, ele conseguiu fugir, mesmo tendo uma barreira sido formada pelos policiais do NOA, Núcleo de Operações Aéreas. Em alta velocidade, ele fugiu por vários quilômetros pelas ruas da capital, até perder o controle do veículo e bater o carro em alta velocidade contra um poste. O local deveria ser o melhor possível, já que estamos falando de um setor destinado ao tratamento de pessoas com problemas psíquicos. A ala psiquiátrica, que fica no hospital de base, em Porto Velho. Mas, de acordo com o relato de uma mãe de paciente, não foi isso que ela presenciou durante o período em que a filha esteve internada. A nossa repórter Elaine Santos conversou com a mãe, que preferiu não se identificar. A ala da feminina era tudo junto, tudo misturado. Com pacientes masculinos e femininos. Masculinos e femininos. Uma para um lado, outra para outro. Eles ficam transitando, dependente químico para um lado, e as outras moças do mesmo jeito entram lá naquela situação, e não tem divisão nenhuma, né? É tudo ali, naquele mesmo estado. Então, cansei de chegar lá e ver a minha filha dosada, né, que eles põem para não ir para lá, para a sala para a ala dos dependentes químicos. Por quê? Porque como que elas iam saber que, porque estão tudo doentes, né, ali naquela situação, e vamos saber, eu não posso ir para ali porque ali só tem homem, né? Então eles ficam nessa situação lá. A mãe ainda denuncia a falta de higiene no local. Não tinha, né, nessa época não tinha lençol, não tinha sabonete, sabe? Os ar-condicionados tudo queimado. Cansei de chegar lá e a minha filha e os outros tudo ferrado de carapanã, porque não tinha como, sabe, como dormir ali. Eu não sei nem como dormir, eu acho que era pior ainda, porque você já está naquela situação, né? E quando é de noite, como elas mesmas falavam, que de noite que esquenta tudo aí, não sei como é que eles dormem, né? O descaso no atendimento aos internos da ala psiquiátrica do HB se agrava com a falta de funcionários, afirma a mãe da paciente. Todas as vezes que eu chegava ali, era um horror. Quando chegava ali, eu ficava pensando, meu Deus, como é que está minha filha? Né? E quando eu chegava, sempre naquele estado de encontrar ela daquele jeito lá, para não ir para a ala lá, porque, né, às vezes eu não podia, não queria comer, não tomava remédio, né? E eu todo o tempo ali falando com ela, né, ali, dando banho, que eu ia dar banho nela ali todo o tempo, para não pegar piolho, né? Porque ali está todo mundo cheio de piolho também, né? É uma situação horrível, sabe? Muita gente para pouco funcionário. E olha, tragédia no hospital de base aqui em Porto Velho. Um paciente matou o outro no momento em que teve um surto. O homicídio aconteceu dentro da ala psiquiátrica do hospital de base. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal. A vítima foi identificada como Lucas Nascimento da Silva, de 27 anos. Segundo narra o boletim de ocorrência, o suspeito de cometer o crime é Valdeci Soares, de 31 anos de idade. E foi ele mesmo que avisou ao enfermeiro do local que tinha acabado de cometer um crime. Quando o enfermeiro chegou na ala, encontrou Lucas já sem vida. A arma utilizada por Valdeci para matar Lucas foi uma escova de dente. O diretor da unidade lamentou o ocorrido e classificou
como uma fatalidade. Tudo está sendo apurado agora para a gente prestar esclarecimento depois à população do que realmente aconteceu. No momento está tudo sendo investigado e a gente lamenta, né, esse fato que tem acontecido, porque comove todo mundo, sensibiliza, né, a população, mas quero dizer à população que isso vai ser esclarecido. Os médicos psiquiatras responsáveis pelos pacientes da ala afirmaram em entrevista que todos estavam devidamente medicados. O ator do assassinato, ele havia internado mais ou menos há 8 dias, né? Ele tem um quadro de dependência química crônica, né? E transtornos mentais associados ao uso de substâncias, né? Ele vinha evoluindo bem, vinha evoluindo calma, havia conversado com a família dele, né? E de repente aconteceu isso, né? De ontem para hoje, né? O paciente aparenta ter tido um rompante, né? De repente teria afirmado que o paciente em questão seria o Bin Laden e teria atacado ele, né? Num momento súbito, num ato impossível. Lucas Nascimento é um paciente autista grave, né, com deficiência mental grave. É um paciente que já vinha de várias internações crônicas, né, tentativas de ressocialização infrutíferas, né, junto à família, né. E ele tinha um quadro também de deficiência verbal, né, não falava, né, tinha essa dificuldade de verbalizar as coisas também, né. Não se comunicava, comunicação precária, né. E, infelizmente, aconteceu isso daí. Devido ao agravamento do estado de saúde mental, o suspeito foi transferido para uma área de isolamento até ser estabilizado. Primeiro que a internação é uma internação, a gente está falando lidando com os pacientes que são extremamente graves e que não tiveram condições psíquicas, né, condições clínicas de manter o tratamento deles de forma ambulatorial. Mas o tratamento não é uma prisão. A gente não está num sistema prisional, a gente é um sistema de saúde. E o intuito do nosso tratamento, de fato, é que esse paciente saia bem, ele possa ser ressocializado, que ele possa voltar para o ambiente dele, familiar, social, e conduzir o tratamento de forma ambulatorial. O inquérito será aberto e ficará a cargo da Delegacia de Crimes contra a Vida. Mas que fatalidade, hein? Que coisa, mas que pena, que dó que dá. Eu falava aqui com a Meire, enquanto eles davam entrevistas, os médicos, os profissionais. Olha, a gente primeiramente assim, tem que enaltecer esse profissional da área médica que escolhe essa vertente para clinicar, para a psiquiatria. Porque tem casos assim, mas o cara que cai num hospital, e numa ala psiquiátrica de um hospital, olha, gente, tem que ter muita coragem, tem que ter muita grandeza. Então, primeiramente, eu quero aqui render assim, a minha homenagem a esses profissionais. Agora, é triste. Agora, enquanto a gente chora essa morte, porque é um ato de violência, a família deve estar transtornada, até a família do agressor deve estar transtornadíssima. O hospital, juntamente com a sua equipe, vai fazer o devido processo administrativo. A polícia deve ser chamada, porque foi um homicídio, essa coisa toda, já foi chamada, claro, deve estar trabalhando nisso. Mas, enquanto tudo isso acontece, alguém está comemorando, está contando a grana, está gastando dinheiro em alguma coisa. Eu estou falando do desgraçado do traficante. Porque esse rapaz que matou o outro foi um surto de abstinência. Claro, da tentativa de tentar melhorar, a família o coloca lá e já não era a primeira vez que ele tem esses surtos. Então a vida desse rapaz foi destruída pelas drogas. Esse que matou nunca mais será a mesma pessoa, porque isso não tem cura mais. E é por isso que eu sou favorável que a gente cada vez mais, primeiro combata, assim, com todas as forças, o narcotráfico aqui no Brasil, cada vez mais. Feche as nossas fronteiras, invista muito nisso, porque não é possível, enquanto gente enriquece com a droga dessa droga, nós temos aí vendo famílias sendo destruídas,
pessoas se matando em consequência da desgraça dessa droga. Olha, é uma pena e é preciso que a gente cada vez mais puna com mais rigor o traficante. E olha, nós temos muita gente aqui no nosso meio, aqui na cidade, aqui no estado, que vive disso, que constrói fortunas em cima disso, que abre empresas de fachada para justificarem os dinheiros ganhos através do tráfico de drogas. E isso é preciso combater com cada vez mais força em todo esse Brasil. Durante a entrevista com o secretário de Saúde do Estado, onde ele falou sobre as denúncias de descaso e as más condições de trabalho na ala de psiquiatria do Hospital de Base de Porto Velho, nossa equipe não foi autorizada a entrar no local para fazer as imagens que comprovasse que, de fato, o teor das denúncias não seriam verídicos, principalmente no que diz respeito à limpeza do local. Nós não vamos fazer isso não. Vocês podem aceitar as imagens que vocês acharem que vocês queiram usar, que nós não concordamos com a imagem, refutamos as imagens, refutamos a forma como generaliza o tratamento. É isso. De acordo com informações de pessoas que trabalham aqui dentro do Hospital de Base de Porto Velho, a prática de limpar o local depois de denúncias feitas na mídia ou por autoridades acaba sendo bastante comum. O Ministério Público vai lá, quando eles vão, o pessoal bota o lençol, bota tudo e fica tudo coberto. Aí eles vão lá, tá tudo bonitinho. Então, para eles não vê isso. Eles acham que tá seguindo a limpeza, tá correta, porque no dia que eles vão lá, tá tudo um brinco. Ainda de acordo com as denúncias, o único local que acaba tendo esse descaso com a limpeza é a ala de psiquiatria do hospital, já que nos outros, a limpeza é feita diariamente. Você entra ali na frente da recepção, você vai lá na clínica SUS, é lindo. Tem até a cadeira do papai para deitar, reclinado, ar-condicionado central. Os banheiros dos funcionários dos pacientes são excelentes. Agora, entrou na psiquiatria todo mundo. Parece que não faz parte do hospital. Um dia depois da matéria ir ao ar, nós flagramos esse caminhão da fossa na ala de psiquiatria. Mas os funcionários denunciaram ainda a falta de profissionais para realizar esse tipo de trabalho. Limpeza, a gente tem um plantão que é 2 e outro plantão que é uma moça só para fazer limpeza da clínica toda e ela não dá conta, porque é pátio, é refeitório, é a frente, é lá dentro, duas enfermaria masculina e feminina, e a gente com isso fica trabalhando num ambiente subhumano, né? E é pela falta de respeito por pacientes e por enfermeiros que muitos profissionais hoje estão abandonando a profissão que tanto sonhavam em ter, o de cuidar de pessoas. Muitos colegas que estão investindo em outra formação exatamente por esse descontentamento com a profissão. As denúncias sobre a falta de estrutura e o descaso na ala de psiquiatria do Hospital de Base não param de chegar. Desta vez, além das más condições de higiene e das agressões a funcionários, nós recebemos um pai de um dos internos, que diz que a situação no local continua um verdadeiro inferno. Não tá beleza que ele está falando. Vão lá ver. Cama quebrada, colchão rasgado, pouco funcionário para cuidar daquele monte de gente. Seu Ocídio Rodrigues vai mais longe. Ele mostra os ferimentos do filho, que é autista e que está internado no hospital há mais de 12 anos. Segundo ele, as feridas e os machucados são por causa da falta de estrutura e do mau atendimento do lugar. Isso aqui é do colchão, pode filmar. Olha, meu filho, olha aqui, olha, isso aqui é dos colchão, porque ele é uma criança autista, ele é um pouco agressivo, ele mantém amarrado direto. Ele chama o contido, mas aquele material que eles lá, ele faz amarrarem mesmo. Ainda de acordo com seu Ocídio, todos os fins de semana, quando ele vem até aqui, a ala de psiquiatria do Hospital de Base de Porto Velho buscar o filho, o jovem acaba aparecendo com diversos hematomas. Vê uma situação dessa e está fazendo de conta que não está vendo. Se está tendo algum rabo preso. A dor do pai em ver um filho nessas condições acaba criando muita revolta. Pelo meu filho eu brigo até a morte, mano, se for preciso. Eu brigo com o que vier, que é meu filho. E por ele eu faço tudo.
faço tudo pro meu filho. O homicídio aconteceu dentro da ala psiquiátrica do Hospital de Base. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal. A vítima foi identificada como Lucas Nascimento da Silva, de 27 anos. Segundo narra o boletim de ocorrência, o suspeito de cometer o crime é Valdeci Soares, de 31 anos de idade. E foi ele mesmo que avisou ao enfermeiro do local que tinha acabado de cometer um crime. Quando o enfermeiro chegou na ala, encontrou Lucas já sem vida. A arma utilizada por Valdeci para matar Lucas foi uma escova de dente. O diretor da unidade lamentou o ocorrido e classificou como uma fatalidade. Tudo está sendo apurado agora para a gente prestar esclarecimento depois à população do que realmente aconteceu. No momento está tudo sendo investigado e a gente lamenta, né, esse fato que tem acontecido, porque comove todo mundo, sensibiliza, né, a população, mas quero dizer à população que isso vai ser esclarecido. Os médicos psiquiatras responsáveis pelos pacientes da ala afirmaram em entrevista que todos estavam devidamente medicados. O ator do assassinato, ele havia internado mais ou menos há 8 dias, né? Ele tem um quadro de dependência química crônica, né? E transtornos mentais associados ao uso de substâncias, né? Ele vinha evoluindo bem, vinha evoluindo calma, havia conversado com a família dele, né? E de repente aconteceu isso, né? De ontem para hoje, né? O paciente aparenta ter tido um rompante, né? De repente teria afirmado que o paciente em questão seria o Bin Laden e teria atacado ele, né? Num momento súbito, num ato impulsivo. Lucas Nascimento é um paciente autista grave, né, com deficiência mental grave. É um paciente que já vinha de várias internações crônicas, né, tentativas de ressocialização infrutíferas, né, junto à família, né, e ele tinha um quadro também de deficiência verbal, né, não falava, né, tinha essa dificuldade de verbalizar as coisas também, né, não se comunicava, comunicação precária, né, e infelizmente aconteceu isso daí. Devido ao agravamento do estado de saúde mental, o suspeito foi transferido para uma área de isolamento até ser estabilizado. Primeiro que a internação é uma internação, a gente está falando lidando com os pacientes que são extremamente graves e que não tiveram condições psíquicas, né, condições clínicas de manter o tratamento deles de forma ambulatorial. Mas o tratamento não é uma prisão. A gente não está num sistema prisional, a gente é um sistema de saúde. E o intuito do nosso tratamento, de fato, é que esse paciente saia bem, ele possa ser ressocializado, que ele possa voltar para o ambiente dele, familiar, social, e conduzir o tratamento de forma ambulatorial. O inquérito será aberto e ficará a cargo da Delegacia de Crimes contra a Vida. Fotos denunciam que pacientes da ala psiquiátrica são mantidos acorrentados no hospital de base. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB já pediu providências da Justiça. Estas fotos de pacientes presos a correntes na ala psiquiátrica do hospital de base foram feitas durante uma inspeção da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da OAB. Estes 3 integrantes estiveram na unidade e constataram, entre várias irregularidades, a superlotação. Na ala com capacidade para 35 pacientes, atualmente tem 61 internados, entre homens e mulheres com distúrbios psíquicos. Outros problemas que a comissão notou dizem respeito à falta de higiene e precariedade da estrutura local. Vários interruptores com fiações elétricas para fora, a água do vaso estava toda no chão. Existem ar-condicionados, existem centrais de ar em todos os quartos, mas não funcionam. Uma outra irregularidade que eu acho que também pode estruturar, o que pode ser a pior, é a questão do bebedouro, que fica do lado de um esgoto a céu aberto. Como eles não têm discernimento de se seria uma água contaminada ou não, está ao lado do bebedouro, eles vão e tomam a água do esgoto. O secretário estadual de saúde diz conhecer o problema. De acordo com Williams Pimentel, algumas providências devem ser tomadas para resolver a situação. Estamos levantando todos esses custos, que temos conhecimento desses problemas,
e estamos imediatamente fazendo um processo de nova reforma. Só que para nós cuidarmos da reforma, nós estamos tentando criar simultaneamente um esvaziamento para podermos iniciarmos a reforma. A superlotação vai ter jeito na medida que nós formos criando as residências terapêuticas e que o judiciário também encontre uma solução junto com o Estado, com os outros setores sociais, de medidas de segurança que o judiciário tem que ter com relação a esses pacientes. Aqui não é um hospital psiquiátrico do Poder Judiciário. A Comissão de Defesa de Direitos Humanos da OAB já entrou com habeas corpus junto ao Judiciário de Rondônia para libertar das correntes os 3 pacientes da ala psiquiátrica do HB. Mas os integrantes da comissão também pretendem adotar outras medidas. Certamente, ao longo dessa semana, iremos nos reunir com outros órgãos fiscalizatórios, possivelmente encaminhar representação para o próprio Ministério da Saúde, para o próprio Ministério da Justiça, exigindo providências. E, ademais, tentar entendimentos com o próprio Poder Judiciário, uma vez que magistrados de primeiro grau vêm determinando o recolhimento de pacientes que cometeram algum crime e são inimputáveis, ou seja, não respondem pelos seus atos em decorrência desses problemas mentais, para aquela instituição. No entanto, aquela instituição não tem condições de segurança, não tem condições médicas, não tem condições sanitárias para receber esses pacientes. Quem olha por fora o prédio do hospital de base não imagina o terror que pacientes e funcionários vivem. A psiquiatria nunca foi vista com respeito. Nem bicho não é tratado desse jeito, os cachorros são tratados melhor. Essas imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostram a falta de estrutura da ala psiquiátrica do hospital de base. O lugar, que tem capacidade para 35 doentes, hoje atende mais de 50. E o resultado da superlotação é esse. Sem espaço, pacientes dormem em colchonetes nos corredores do hospital. E é muito difícil tu passar noites e noites vendo aquele povo gritando, pedindo por socorro, e você não ter medicação. Nós ficamos 6 meses praticamente sem Aldol, uma medicação essencial para conter a agitação do paciente. São pacientes extremamente fortes, são pacientes jovens, com menos de 25 anos. Sem medicação, pacientes são amarrados na cama com pedaços de lençol. Na hora de fazer uma contenção física, você não acha contenção. Você é obrigado a sair rasgando lençol, rasgando qualquer pano que tu acha. É uma calamidade. A situação dos banheiros também é crítica. O local utilizado para dar banho em pacientes está assim. Quando está funcionando o chuveiro, o ralo está entupido. Aí, quando o chuveiro está estragado, eu ia correndo água direto, alaga as enfermarias e é um sofrimento. Este vídeo confirma a denúncia e mostra o acúmulo de água na sala de repouso. Nós vamos entrevistar agora um parente de uma paciente que está internada na ala de psiquiatria do Hospital de Base em Porto Velho. Ela que prefere não ter o rosto identificado por medo de represária. Nós vamos chamá-la por um nome fictício de Júlia. E a Júlia conhece de perto a realidade vivida pelos pacientes da ala psiquiátrica do HB. Júlia, como hoje funciona a ala psiquiatra? Você que conhece tão de perto, já que tem um parente lá dentro. Isso aqui não é lugar de gente, não. Isso aqui é lugar de bicho. Nem bicho não é tratado desse jeito, os cachorros são tratados melhor. Não dá, sinceramente. Aquilo ali não é lugar de paciente mental, não. Outra denúncia grave relatada pela Júlia, nossa equipe de reportagem, foi de uma paciente que foi abusada sexualmente lá dentro da ala psiquiátrica. Como é que foi, Júlia? Você chegou a presenciar esse abuso cometido contra esta paciente? Então, eu tava chegando para a visita e eu escutei os enfermeiros tudo falando baixinho lá, e os pacientes também falaram que um paciente tinha pulado o muro. Eu não sei não, olha, eu saí de lá assim, preocupada com a minha filha. Eu nem durmo de noite preocupada, porque
Se aconteceu isso com essa moça, pode acontecer com a minha filha também. Eu nem durmo, eu nem me alimento direito, preocupada com... Me corta o coração de ver a situação daqueles pacientes, né? Além das denúncias da mãe de uma interna, esta servidora relata que mesmo dentro de um dos maiores hospitais da região norte, pacientes psiquiátricos com qualquer outra enfermidade agonizam, sem qualquer tipo de assistência. Não tem lençol suficiente, não tem roupa suficiente. De noite, os pacientes ficam pedindo lençol para se cobrir. Nós não temos como dar esse lençol. Eles se revoltam, paciente idoso se embrulhando na camisa para poder dormir de noite com frio. E agora trouxeram uns colchões sem napa. Aí eles urinam naquele colchão, tá um odor terrível. É um colchão comum, tem que ser impermeável. Aí eles estão urinando naquele colchão, tem que ser impermeável para a gente poder lavar quando é necessário, passar um álcool. E aquele colchão não é adequado para o hospital. Então fica difícil trabalhar numa situação dessa. Eu confesso para você que eu não acredito, olha, os meus companheiros todos, eles saem de casa com boa vontade para trabalhar, mas quando eles chegam a viver aquela situação, é lamentável a gente ver a situação da psiquiatria. É uma verdadeira tristeza. Este idoso foi diagnosticado com um grave problema na visão, com indicação de cirurgia. Passados mais de 2 anos, o paciente nunca foi operado, sequer colocado na fila de espera. Esta outra paciente caiu e quebrou o pé ao tentar fugir do hospital. Note que o pé esquerdo dela está inchado. Segundo a servidora, o fato aconteceu há vários meses e a jovem sente dores constantes. A perna dela realmente está quebrada. Ela foi pular um muro e teve realmente essa fratura. Ali dentro do hospital, ela está sarando assim na sorte. E não anda direito, arrastando aquela perna o tempo todo. E não é só ela não, tem outros pacientes lá que também sofreram trauma e ficaram com sequelas no braço. Os nossos pacientes lá, eles não são olhados com respeito. Eles são assim, dessa maneira. Se machuca, se quebra, fica difícil até para o ortopedista ir lá avaliar. Eles não gostam de ir lá. Ortopedista, fisioterapeuta, o único serviço que a gente ainda conta é com nutricionista. Em outubro do ano passado, o secretário estadual de saúde, Williams Pimentel, anunciou o início da construção do novo hospital psiquiátrico, uma obra que custará 5 milhões de reais. Passados quase 6 meses, o local está assim. Apenas o alicerce foi erguido até hoje. Olha, eu não vejo movimento nenhum lá, não tem nenhum trabalhador trabalhando. Tá uma umidade terrível, cheio de mosquito. Os nossos pacientes ficaram sem a área de lazer, complicou mais na situação. E nós estamos desacreditados naquele projeto. Eu acho que esse negócio aí não vai sair não. O paciente mental, ele não vota. Se ele não vota, por que ele tem que ser reconhecido? Quem é que vai dar importância para ele? Ninguém vai lá olhar ele não. Então, ninguém liga para ele. E agora a nossa matéria exclusiva. Exclusivo, gente. Situação degradante na psiquiatria do Hospital de Base. Tá aqui as imagens, gente. Tá aqui as imagens. Seres humanos que deveriam estar sendo tratados com dignidade estão nessas condições. Ou passaram por essas condições. E logo ao detalhe. Chega aqui.
Balança logo aí. As imagens são fortes e mostram o descaso da ala de psiquiatria do Hospital de Base de Porto Velho. Idosos, adolescentes, homens e mulheres que são praticamente jogados no local, sem as mínimas condições de saúde e higiene. Banheiros entupidos, leitos quebrados, camas rasgados, colchões com as espumas, amostras, né? A gente tem pacientes lá que apresentam muitas das vezes coceira, né? Dermatite na pele, por conta dessa situação. A gente sabe que é eles que fazem isso, mas quanto mais se troca, mais se apresenta colchão urinados por conta de não ter fraldas. Seres humanos excluídos, vítimas de maus tratos, desespero e abandono. Muito sujo, fedido mesmo, com os banheiros transbordando de fezes, urina e esse tipo de coisa que está acontecendo lá dentro. Outro problema é que 80% dos pacientes que estão internados aqui na ala de psiquiatria do Hospital de Base de Porto Velho são dependentes químicos. Eles poderiam estar sendo tratados em outro lugar, mas não é isso que acontece. Isso acaba gerando bastante medo de quem trabalha por aqui. Em 20% são pacientes psiquiátricos. O resto é tudo dependente químico. O Estado deveria ter um local para tratar esses pacientes, que lá não tem tratamento para eles. Então, por conta disso, eles ficam em abstinência e passam a agredir. Eles são mais violentos que os outros, entendeu? Nós tivemos acesso aos documentos onde os funcionários relatam no livro de ocorrência as agressões sofridas. Nesse, a enfermeira diz que foi salva por pacientes de outras alas do hospital. Neste outro, eles pedem para que a administração tome providências urgentes na higienização do local, já que as fezes e o mau cheiro tomam conta de todo o ambiente. No local, falta tudo. Falta roupa, falta material de higiene, falta fralda. Outro dia faltando até absorvente. Falta funcionário, falta boa vontade, falta atitude, falta amor ao próximo, falta tudo. No artigo 5º da Constituição diz que ninguém pode ser submetido à tortura, ao tratamento cruel, desumano e degradante. E é isso que as imagens e os depoimentos destas pessoas mostram, que tanto pacientes quanto funcionários estão vivendo diariamente com a crueldade. Agora, eles não pedem mais esperança, eles pedem por justiça. Verba vem, mas quando a verba vem, ela vai ser utilizada onde? Aonde a população vê, entendeu? Quem é que vai lá na psiquiatria ver? Quem é que vai se importar se a verba está sendo utilizada, se estão feita alguma coisa? Ninguém. Quem quer saber disso, não? Ele não vota, ele não sai dali para votar, ele é excluído. Doído, viu, gente? Doído mesmo. Até agora não tivemos resposta de ninguém lá da direção da psiquiatria, do hospital de base, ninguém deu nenhuma resposta. Nós estamos aguardando a resposta. Tá? O que se pode fazer? Como se pode resolver essa situação? Uma coisa é certa, gente. São seres humanos que precisam ser tratados com dignidade. Tanto aqueles que precisam de tratamento, quanto aqueles que estão lá trabalhando em prol do tratamento das pessoas. Então, por favor, vamos resolver essa situação o quanto antes possível. Não dá para aceitar essa situação degradante. Não dá. É preciso uma resposta. E uma resposta com solução dos problemas. E não apenas uma resposta vazia. O que a gente espera, uma resposta acompanhada de solução.